O córtex cerebral contém alguns tipos de neurônios. Aqueles neurônios do córtex cerebral que se projetam para outros neurônios do próprio córtex e se conectam a esses neurônios são classificados como neurônios de associação. Então vejam que eu vou representar diferentes tipos de associação aqui. Esses 3 neurônios são neurônios de associação, pois se conectam com outros neurônios do córtex cerebral. Este primeiro aqui é um neurônio de associação intracortical. Ele está fazendo conexão com outro neurônio do córtex sem deixar o córtex, sem nem cruzar o córtex. Este segundo neurônio está se conectando a outro neurônio no mesmo hemisfério do córtex cerebral, mas as suas fibras, diferente deste primeiro tipo, estão atravessando a substância branca. Então, este é um neurônio de associação intrahemisférica, porque a conexão está dentro do mesmo hemisfério, diferente do nosso terceiro tipo, que é um neurônio de associação interhemisférico. Ele faz uma associação interhemisférica. Ele cruza para isso uma comissura, no caso aqui, o corpo caloso. Um outro tipo de neurônio importante são chamados neurônios de projeção. São aqueles que se projetam para fora do córtex e não se conectam a outros neurônios do córtex. Projeção. Essa projeção pode ser para fora do cérebro, pode ser para um núcleo da base, pode ser para parte do diencéfalo, por exemplo, um núcleo talâmico, mas necessariamente tem que sair do córtex a informação. Então, nestes casos, esses neurônios são classificados como neurônios de projeção. Então, é importante ter em mente o conceito de neurônios de associação e neurônios de projeção cortical. Os principais locais de projeção cortical são formação reticular, através de fibras denominadas córtico-reticulares, núcleos de nervos cranianos, através de tratos de extrema importância, chamado de trato córtico-nuclear, relacionado aos núcleos motores de nervos cranianos, para a medula espinal, substância cinzenta da medula espinal, constituindo o importante trato córtico-espinal, para o tálamo, através das fibras córtico-talâmicas, para os núcleos da base, por um NB de núcleos da base, através de fibras chamadas de córtico-estriadas, para o núcleo rubro do mesencéfalo, como aqui, por exemplo, em azul, as fibras córtico-rubrais, e através do fórnice, partindo da formação hipocampal, em direção principalmente aos corpos mamilares. No caso, as fibras de projeção do fórnice vão para os corpos mamilares, para o tálamo, alguns núcleos do tálamo, e outros núcleos justacorticais relacionados ao sistema límbico, como os núcleos setais e o núcleo accumbens. É importante ressaltar que essas projeções representadas aqui foram projeções descendentes, ou seja, projeções motoras, mas existem projeções ascendentes também, principalmente do tálamo em direção ao córtex.
Mas, na realidade, todas essas projeções representadas aqui são recíprocas, estão relacionadas a um mecanismo de feedback, de retroalimentação. A maior parte das aferências, das projeções aferentes ou sensitivas para o córtex, tem como origem o tálamo, sem dúvida. No século passado, um neuropsicólogo russo chamado Alexander Romanovich Luria classificou as áreas do córtex cerebral do ponto de vista funcional em 3 tipos de áreas: em áreas primárias, em áreas secundárias e áreas terciárias. Primárias, secundárias e terciárias. A compreensão dessas áreas é extremamente importante para a gente compreender melhor as funções, a gente melhor compreender as funções e conseguir interconectá-las e contextualizar as determinadas áreas do córtex cerebral com funções específicas. Bom, esta classificação, por conta disso, é chamada de classificação de Luria, que é a classificação funcional do córtex cerebral. Então, as áreas do córtex cerebral que contêm neurônios de projeção cortical, ou seja, aqueles neurônios que deixam o córtex para fazer sinapse com neurônios que não estão no córtex cerebral, são áreas de projeção e são classificadas como áreas primárias. Essas áreas podem ser primárias motoras ou sensitivas, desde que sejam áreas de projeção cortical. Então, pode haver uma projeção motora, um determinado neurônio do córtex pode se projetar para outra região, como nós vimos anteriormente, para a medula espinal, núcleos de nervos cranianos, formação reticular, dentre outros, ou uma área cortical pode receber uma aferência, uma projeção aferente, por exemplo, do tálamo, as fibras tálamo-corticais. Elas atravessam parte do cérebro para terminar numa área cortical primária, uma área cortical sensitiva primária, que é aquela que recebe inicialmente a aferência. As áreas de associação do córtex cerebral são aquelas áreas que contêm neurônios de associação, neurônios que se conectam a outros neurônios de associação. Elas podem ser classificadas em áreas secundárias ou terciárias. As áreas secundárias são unimodais, diferente das terciárias, que são supramodais. O que isso significa? As áreas secundárias, elas necessariamente serão motoras ou sensitivas, como as primárias. A diferença é que não ocorre projeção aqui, salvo pequenas exceções. São áreas de associação, motora ou sensitiva, necessariamente. Já as áreas terciárias são supramodais, eu não consigo classificá-las como motoras ou sensitivas. Por exemplo, a área do pensamento, a área do planejamento, a área relacionada à cognição, à inteligência, ao planejamento. Eu não consigo classificar o afeto como motor ou sensitivo. As respostas ou reações terciárias podem ocorrer frente a uma informação sensitiva, a uma aferência, mas eu não consigo classificá-las como motoras ou sensitivas. Elas também podem gerar uma resposta motora, mas elas não são classificadas como motoras ou sensitivas. Eu vou dar alguns exemplos e isso vai ficar mais claro. Começando pelas áreas de projeção. Uma área de projeção motora é aquela área que vai disparar o comando motor. Ela só vai projetar o comando motor para baixo em direção ao seu órgão efetor, geralmente um músculo. Só que para que isso aconteça, o movimento tem que ser previamente programado. As áreas responsáveis pela programação do movimento são as áreas motoras secundárias. Então, primeiro eu programo o movimento para depois disparar.
Só que para um movimento ser programado, eu preciso planejar aquilo, eu preciso manifestar o interesse em realizar o movimento. Eu preciso manifestar a intenção, eu preciso contextualizar isso. Por que eu quero realizar um determinado movimento? Isso acontece numa área terciária. Então, vamos pegar um exemplo. Eu quero pegar uma caneta em cima de uma mesa. Tudo isso vai se iniciar numa área terciária. Eu quero pegar aquela caneta por algum motivo. Eu preciso escrever algo. Tem um contexto envolvido aí. Isso está relacionado a áreas terciárias. Muito bem. O que eu preciso fazer para pegar a caneta? Eu preciso contrair determinados músculos do meu membro superior para executar o movimento de pegar a caneta. Isso envolve um controle de tônus, um controle de equilíbrio, uma coordenação muito apurada. Ou seja, isso envolve uma programação motora. A programação motora está relacionada a uma área motora secundária, que vai receber aferência de uma área terciária. Esse movimento agora programado precisa ser disparado. Esse disparo acontece numa área de projeção, ou seja, uma área primária. Então a motricidade tem este caminho. Ela começa com um plano, que envolve um contexto. Então, num segundo momento, ela precisa ser programada. E, por fim, disparada. Agora, a sensibilidade tem uma via contrária. A sequência de processamento é um pouquinho diferente. Vamos até pegar uma outra cor. Vamos pensar na somestesia, um toque, por exemplo. Eu recebo um toque no ombro. Isso será captado por receptores da minha pele, irá percorrer toda uma via periférica e central até se projetar no córtex. Se irá se projetar, ou seja, vai para uma área sensitiva primária. Então, a informação é projetada em uma área primária. Na área primária ocorrerá a percepção, sensação e localização do toque. Num segundo momento, isso será interpretado. Eu vou interpretar este toque. Essa interpretação ocorrerá numa área secundária. As áreas secundárias estão sempre adjacentes às áreas primárias, tanto motoras quanto sensitivas. Após a interpretação, isso será contextualizado numa área terciária. Então, todo o contexto, pensamento e definição do que será feito após aquele estímulo, após aquela informação ser processada, ocorrerá numa área terciária. Então, recebi um toque, eu percebi um toque no meu ombro, eu senti o toque e localizei, foi no ombro. Eu vou interpretar. Opa, alguém tocou no meu ombro. Alguém está me chamando. E agora eu preciso contextualizar isso. O que eu vou fazer a respeito? Eu vou atender, eu vou responder, vou ignorar? Quem será que é? Eu vou reconhecer essa pessoa ou não? Isso acontece numa área terciária. Então lembrem-se que as áreas terciárias são supramodais. Elas não podem ser classificadas como motoras ou sensitivas.